Existem coisas que fazem parte da história que não podemos deixar de as referenciar, sob o risco de estarmos a compactuar com uma série de jogadas que depois, no final, acabamos por ser responsáveis também, ou corresponsáveis, porque não as denunciamos e, obviamente, a população acaba sempre por ficar com a sensação de que eles são todos iguais. Fazendo aqui um bocadinho de história e enquadramento, tenho aqui uma série de notas. Enquadrar que no dia 11 de janeiro de 2019, Luís Montenegro desafiava Rui Rio para que não tivesse medo do confronto e o então ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, encostava Rui Rio à parede, considerando que Rui Rio tinha falhado nas eleições legislativas e que o resultado obtido não tinha sido aquilo que era o esperado pelo PSD. Ora, na época, Rui Rio elegeu, ou o PSD elegeu 77 deputados. Dar nota que hoje o PSD elegeu 78, ou seja, elegeu apenas mais um deputado. Acaba por ter depois dois deputados da AD que são do CDS, mas diretamente pelo PSD não existiu assim uma subida considerável. Enquadrando também quem são as pessoas que foram parar ao governo, na época, a então ex-líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, que agora assume a pasta de ministra, foi acusada por Rui Rio de ser a pessoa que tinha colocado cá para fora todas as notícias. Existiram inclusive algumas acusações no Conselho Nacional do PSD que culminaram com a acusação de Rui Rio a Margarida Balseiro Lopes, que era claramente o braço armado na juventude do próprio Luís Montenegro. Isto são notícias públicas, supostamente teria sido ela a autora da informação que andou a circular nas redes sociais e também na imprensa, de forma a denegrir Rui Rio internamente e fazer com que Rui Rio colocasse o seu lugar à disposição para que Luís Montenegro fosse candidato à liderança. Bom, mas agora, começando a olhar, podemos ir à parte, e eu vou fazer este vídeo só tem um objetivo, é porque eu vejo ultimamente, quer a imprensa, quer as redes sociais, muito preocupadas em escrutinar, de facto, quem são os deputados do Chega e vir buscar uma série de questões que muitas vezes gozam e brincam com algumas situações, outras vezes porque tentam alavancar questões criminais, muitas delas falsas. Eu espero que no domingo o Ricardo Araújo Pereira faça também um vídeo a mostrar um debate entre Pedro Leitão Amaro, que é agora ministro também, na altura com Mariana Mortágua, onde ele diz que por decreto já tinha existido, ou com a revisão de uma nova lei tinha existido o final da legionela, ou seja, queria o homem, por lei ou por decreto, extinguir uma bactéria. Eu vou colocar também este vídeo no final. Mas agora questões mais concretas. Ontem já tinha falado da questão da carta que responsabilizava o Estado junto dos bancos, assinada por Miguel Pinto Luz, que responsabilizou a TAP e que dava uma carta de conforto aos bancos no negócio com David Newman, que agora vai parar a Ministra das Infraestruturas e da Habitação, mas para além disso, nós temos a nova Ministra da Saúde, é precisamente a mesma pessoa que quando saiu cá para fora o caso das gêmeas, ela ocupava funções de responsabilidade no Hospital de Santa Maria e quem analisar os vídeos da época, quando Sandra Felgueiras fez a denúncia, percebe-se claramente, e mesmo depois em audição parlamentar, que a nova ministra sempre se escudou para não responsabilizar Nuno Rebelo de Sousa e responsabilizar sempre muito Lacerda Salles, o ex-secretário de Estado da Saúde do Partido Socialista, tirando quase sempre o Dr. Nuno da equação. Na altura, e eu ontem estive a ver à noite o vídeo da primeira reportagem da denúncia, Sandra Felgueiras coloca em cima da mesa uma questão que era clara, que era o facto de, a determinada altura, existir uma ingerência por parte do Hospital de Santa Maria, logo nos contactos diretos com o Hospital Dona Estefânia, e que claramente isso indiciava que tinham existido contactos diretos entre Nuno Rebelo de Sousa e o hospital. É verdade que há agora a Ministra da Saúde, foi ela que pediu a auditoria,
a todo este facto, mas para mim não deixa de ser surpreendente o facto de constantemente ter retirado Marcelo Rebelo de Sousa da equação e o filho de Marcelo Rebelo de Sousa da equação. Portanto, não sei se eventualmente esta nomeação agora e indigitação para Ministra da Saúde tem alguma conexão com isto e a forma como tudo isto foi feito. Bom, depois nós temos também, só abrir aqui a notícia, Fernando Alexandre, que agora também assume responsabilidades governativas, foi alguém que as notícias são claras e dizem que o escândalo no Maio terminou a saída do secretário de Estado na altura. Na altura era secretário de Estado. Depois de ter sido interrogado pelo Ministério Público no âmbito do processo de investigação de casos de corrupção no Ministério da Administração Interna e que envolveu 5,9 milhões em adjudicações e em concursos públicos. Ele, na altura, era secretário de Estado. Bom, isto tudo para dizer o seguinte: parece-me que, para além da situação de Margarida Blasco, que eu ontem referenciei, que no meu entendimento é claramente uma afronta, quer às secretas, com todos os conflitos que teve dentro das secretas, quer essencialmente às forças de segurança, porque foi ela que lançou o anátema, ou que continuou a corroborar com o anátema de ter existido sempre por parte das polícias abuso de autoridade e também racismo. Isto quando saiu uma reportagem que dizia que nos grupos do WhatsApp os polícias eram todos de extrema-direita, etc. E, portanto, este governo faz-me pensar que se calhar o único que tinha razão era Gonçalo da Câmara Pereira, quando a primeira vez que recusou fazer AD dizia que Luís Montenegro e Nuno Melo são líderes fracos e por isso que a coligação nunca seria forte. Isto depois, obviamente, depois entretanto chegaram a um acordo com ele, deram-lhe ali o 19º lugar. Nunca percebi muito bem porque é que o Gonçalo da Câmara Pereira aceitou este lugar, até porque conheço o Gonçalo pessoalmente e acho que não tinha necessidade de se colocar sobre esta situação. Mas a realidade é que o Sr. Presidente da República tem conhecimento destes factos, porque aquilo que eu estou a dizer não é segredo nenhum, são apenas uma conjugação de uma série de notícias e de factos que se tornaram públicos ao longo dos últimos anos, e independentemente, e não obstante o facto de Luís Montenegro dizer que existe um inquérito, o tal famoso inquérito que tinha sido começado por António Costa, quando sucederam uma série de escândalos no governo, não me parece que exista aqui uma série de idoneidade e de independência em alguns dos casos para poderem assumir pastas governativas. Este governo começa claramente manco, já todos percebemos que este governo não vai durar muito tempo, já todos percebemos que existe aqui uma dificuldade extrema de gestão disto e que existem já uma série de casos e casinhos com que estes ministros vêm manchados, e mesmo o próprio primeiro-ministro, indigitado, Luís Montenegro, tem um caso que continua sem explicação na praça pública, que acaba por ser o caso da sua casa de Espinho, e que nenhum de nós esqueceu a questão que se passou ali das obras e do alegado fuga no IVA das obras, e que este caso nunca foi explicado. André Ventura disse tantas vezes que bastava Luís Montenegro fazer uma explicação pública e que fosse inequívoco o seu posicionamento e que estava tudo completamente transparente, mas estas questões nunca foram feitas dessa forma, e parece-me que vamos ter novamente um conspurcar da política durante as próximas semanas, e podem vir dizer, bom, mas conspurcar porque é o Chega que está a levantar novamente estas questões, mas não foi o Chega que fez isto. Portanto, se o Chega denuncia as situações, ou pelo menos se as torna mais visíveis, de forma a que as pessoas possam pensar um bocadinho de como é que chegámos até aqui, não somos nós que estamos envolvidos nos casos. Portanto, eu acho que era importante que a imprensa, que tanto se preocupa com notícias que depois inclusive não faz o contraditório, que inventam histórias acerca do Chega, da mesma forma que tentaram alavancar a questão dos deputados do Chega e que andaram a investigar todos os deputados do Chega para tentar chegar a alguma conclusão e conspurcar o nome do partido e o nome do presidente do partido, seria importante que
este conjunto de factos, conjunto de processos, conjunto de suspeitas, conjunto de casinhos e de casos que envolveram todos os atuais membros do governo, todos ou praticamente todos, existem aqui poucos que não estão envolvidos nos 17, já existem aqui vários que têm de facto algum anátema em cima deles próprios, e que isto é apenas com base em notícias que são públicas, e que me parece que Marcelo Rebelo de Sousa, antes de dar posse ao governo, deveria pronunciar-se perante o país e dizer que sabe exatamente o que está a fazer. Isto já para não falar de José Pedro Aguiar Branco, que passou ali incómodo no meio da eleição, e que quem como eu viveu muitos anos, por exemplo, no município de Odivelas, sabe o que José Pedro Aguiar Branco fez em relação ao famoso colégio em Odivelas, que é conhecido até pelas meninas de Odivelas, ou que era conhecido pelas meninas de Odivelas, e a forma como tudo isso foi dilapidado e que acabou por afetar os pelos do Exército, etc., para além das envolvências que teve nos hospitais militares, das promessas que fez e de alguns que se extinguiu e que fechou enquanto foi Ministro da Defesa. Portanto, a cereja em cima do bolo será a defesa voltar à mão do CDS, depois do CDS ter feito, como eu já referi ontem, a gestão dos casos dos submarinos da forma como fez. E, portanto, é isto que temos, é este o novo governo, ou pelo menos inicia as suas funções, já envolvido numa série de suspeitas e de penumbras que não ficam bem ao governo, numa altura que Marcelo Rebelo de Sousa deve estar mais do que arrependido de ter tomado a posição que tomou, numa tentativa de deitar abaixo todos os governos que lhe passaram pela frente, porque é o Presidente da República que fica na história com dois governos que já, ou duas Assembleias da República dissolvidas, porque Marcelo considerou que precisávamos de estabilidade política, e o maior instigador da instabilidade política acaba por ser Marcelo Rebelo de Sousa, que tanto queria terminar o seu mandato com o PSD no governo, que não percebeu que os portugueses deram claramente um sinal, que deram 50 deputados ao Chega, que deveria ter chamado toda a direita, e que este governo não deveria entrar fragilizado da forma como vai entrar. Deixe-me terminar. Para concluir, António, por favor. Foi com a lei Mariana, anterior que legionela passou a ser totalmente proibida, passou a ser não se proíbe zero. uma bactéria, Deixa-me lá acabar fiscaliza-se uma bactéria, parece-me que isso parece-me mais ou menos lógico. Não é? Antes de 2013... Não pode proibir a legionela. Antes de 2013... Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.